volta com o programa O Divã de André Kepp. E sempre trazendo temas muito atuais sobre tudo o que está acontecendo na atualidade. E hoje o tema é muito interessante. Lavagem cerebral? É esse tema mesmo, lavagem cerebral. Quero fazer primeiro minha apresentação para você que ainda não me conhece. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicólogo e psicanalista. E o tema de hoje foi muito estudado pela Psicologia Social. Então, a Psicologia Social que se dedicou a estudar um tema como esse, lavagem cerebral. Bom, eu quero esclarecer que esse tema será abordado com a neutralidade da ciência, sem defender posições políticas, econômicas ou religiosas A ou B. Então, o que eu vou falar é com a neutralidade da ciência, estudando o fenômeno em si, sem ficar na posição A, sem ficar na posição B. Durante essa exposição sobre o tema lavagem cerebral, falarei dos artigos e livros que você poderá estudar para se aprofundar nesse tema. Então eu vou falando de artigos, vou falando de livros que você pode estudar caso você queira se aprofundar nesse tema. Mas vamos começar pela questão principal. O que é lavagem cerebral? O que é lavagem cerebral, afinal de contas? A expressão lavagem cerebral foi usada pela primeira vez em 1950, no jornal Miami Daily News, em um artigo publicado por Edward Hunter. Podemos definir a lavagem cerebral como toda tentativa de moldar a mente humana com técnicas de persuasão, eu vou explicar o que é, coação ou repetição, para implantar determinada forma de pensar. Então, se tenta manipular a mente das pessoas para se implantar uma forma de pensar. Ou seja, algumas pessoas inteligentes constroem uma forma de pensar e manipulam as pessoas para que pensem do mesmo jeito. Então, algumas pessoas se reúnem, né, no processo de lavagem cerebral, que nessa reportagem o autor estava falando sobre um processo que ele detectou, que realmente existia num determinado país, não vou mencionar o país. Ok? Então, algumas pessoas pensam antes numa forma de pensar e querem que todo mundo pense do mesmo jeito. Persuasão, então, com essas três técnicas, né? A primeira é persuasão. Persuasão é o convencimento com argumentos. Então, você vai convencer que esse é o jeito de pensar correto, usando mão de vários argumentos e tudo mais. Coação já é diferente. É a imposição. Então, quando você impõe uma maneira de pensar, geralmente pelo medo. Então, isso é coação. E repetição é repetir tanto uma ideia até que ela pareça aceitável. Então, você vai repetindo, olha, é isso, tantas vezes, a pessoa vai ouvindo isso tantas vezes que ela passa a aceitar a ideia. Embora a expressão lavagem cerebral seja nova, essa prática já foi recomendada desde 1532, na obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Então, o que o Maquiavel ensina na obra O Príncipe? Ele ensina ao príncipe manipular as pessoas com várias estratégias, né? Não havia o termo lavagem cerebral, mas na prática era isso que acontecia. Nessa obra, Maquiavel ensinava aos príncipes da Itália, na época composta por principados, então naquela época a Itália não era unificada, então tinham vários principados. Como conduzir as pessoas como se fossem uma massa.
E aí vem o conceito de massa, que também é importante a gente conhecer. Essa expressão massa parte do pressuposto de que a população é como se fosse uma massa de pão, né? Homogênea, toda igual, né? Como é a massa do pão, todos iguais, que pode ser manipulada como o padeiro faz a massa do pão na padaria. Então você vai manipulando e todo mundo vai aceitando aquilo que você manipula, né? O pressuposto é que todos nós da população sejamos pouco inteligentes. E aqui é um eufemismo, aqui eu estou usando uma expressão mais leve. Porque, na verdade, a ideia é que sejamos todos idiotas, né? Para não falar idiotas. E sejamos também moldáveis como a massa do pão. Então, vai se falando coisas, vai se dizendo outras coisas e a gente vai seguindo, né? Seja por coação, seja por persuasão, seja por repetição, a gente vai seguindo como uma massa, como uma manada. Hoje também se usa a expressão efeito manada, então vai como uma manada, tem um agressor, tem um animal inimigo, né? Vamos dizer assim, um leão diante de uma manada de zebras, então toda a manada vai para uma região, etc. Então esse é o efeito manada também. Por isso que todos nós precisamos estudar para que um poderoso qualquer, tal como o príncipe instruído por Maquiavel, nos manipule a todos como se fossem massa de pão. Como é que a gente evita essa situação? Estudando, pesquisando, se informando, se instruindo. Com toda essa instrução, com todo esse conhecimento que a gente adquire, nós vamos nos tornando cada vez mais inteligentes e cada vez menos manipuláveis como uma massa. O estudo sobre as massas você encontrará no livro de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Ego. Então aí ele está usando o conceito de massa desse jeito que eu estou me referindo hoje. Pois é, qual manipulação nós, pessoas da população, podemos evitar na atualidade? Então, será que está havendo manipulação na atualidade? São perguntas que eu estou fazendo para você buscar as respostas. Está havendo manipulação? Nós estamos sendo conduzidos por determinadas ideias, opiniões que querem nos impor? Aí você vai chegar às suas próprias conclusões. Maquiavel ensinou um conceito para os príncipes do século XVI, que é usado até na época atual, que é dividir para reinar. Olha como é que funciona isso daqui. Se você tem todo um povo, né, unido, e você é o príncipe, vamos dizer, naquela ocasião, né, você é o príncipe, aquele povo pode se unir contra você, não é verdade? Então, você faz alguma coisa errada, o povo se une contra você. Mas, para esse povo não se unir contra você, o que você faz? Você divide. Então, divide na facção A, na facção B. E deixa eles se guerreando. E vai fomentando coisas para A, coisas para B. E vai fomentando. Não, vocês do A, vocês têm que lutar por isso. Não, vocês do B têm que lutar por isso. Olha, o inimigo de vocês está entre vocês. Então, enquanto o povo fica se degladiando, se matando, essa pessoa fica bem tranquila, porque o povo está lá se distraindo do foco principal, que é o príncipe. Olha a estratégia do Maquiavel. Maquiavel era burro? Não, ele era muito inteligente. Só que fez estratégias maquiavélicas, evidentemente, para o poderoso dominar e o povo ficar numa situação sem saída, né? Então, enquanto a população fica brigando entre si, o príncipe, ou talvez os poderosos na atualidade, você que vai definir, será que está acontecendo isso na atualidade? Podem fazer suas tramas em paz. Então aí o povo está brigando entre si, então o príncipe ou o poderoso vai fazendo o que quiser.
e manipulando toda aquela massa que fica brigando entre si. Bom, você, meu ouvinte, percebe o quanto estamos divididos em dois grupos opostos, na atualidade, de pensamento, principalmente na política, né? Então são dois grupos opostos que ficam aí se degladiando, brigando entre nós e nos ofendendo e agredindo, quando o nosso inimigo não é a outra pessoa da população, não é o seu vizinho, não é seu familiar. Quantas famílias estão sendo divididas atualmente? Como está difícil manter amigos por causa dessas posições polarizadas e opostas. Então estamos brigando entre nós mesmos e perdendo tempo e perdendo o foco. Ué, mas quem que está trazendo os problemas para nós? Será que é o padeiro da esquina? Será que é teu familiar? Será que é o teu amigo que deixou de ser teu amigo? Será que somos nós, pessoas da população, que não decidem nada, não definem nada politicamente, etc., ou economicamente, ou religiosamente? Então a pergunta que nós devemos nos fazer na atualidade é: será que a estratégia de dividir para reinar está sendo usada na atualidade? Essa é uma pergunta que eu faço. E você pode dizer para mim, assim, pode chegar a essa conclusão. Não, André, não, isso não está sendo usado. São questões históricas que aconteceram, né? Isso aqui não é proposital. Você pode chegar nessa conclusão e eu respeito. Ou chegar na conclusão que a estratégia maquiavélica está sendo usada aparentemente mais do que nunca, porque essa polarização exagerada está ficando uma coisa quase que insustentável, não é? Será que enquanto brigamos por diferenças políticas, econômicas ou religiosas, existem poderosos lá em cima tramando e nos prejudicando? Isso também é uma pergunta. Você pode dizer assim: não, André, não tem poderoso prejudicando, para com essa paranoia, para com essas teorias de conspiração, eu não sei porque você fala tanto disso, já está me perturbando, já está me enchendo, etc. Você pode até me dizer isso. E dizer: não tem trama nenhuma, o mundo é lindo e maravilhoso, os poderosos são pessoas amorosas, né? Todos querendo o bem da gente. Você pode chegar nessa conclusão. Olha, eles só querem o bem da gente. Tudo o que eles falam é para o nosso bem. Tá certo que a gente se prejudica o tempo inteiro, mas tudo o que eles falam é para o nosso bem. Pode chegar nessa conclusão, especialmente se você for um deles, né? Ok. Bom, mas a questão principal que a gente precisa fazer na atualidade, que todos nós precisamos na atualidade, é nos unir. Em vez de ficar brigando, aquele teu parente que pensa diferente, aquele teu vizinho que pensa diferente, coloca uma bandeira de paz, uma bandeira branca, e fala para a pessoa: olha, vamos conversar inteligentemente, até sobre as nossas diferenças. Eu prometo que eu vou ouvir o seu ponto de vista, você vai ouvir o meu. E você vai ver que os pontos de vista são interessantes e que dá para conversar. Olha, eu acho que o que a gente busca é a mesma coisa, só que de formas diferentes, com pensamentos diferentes. Será que a gente pode, através do diálogo, chegar no entendimento? Você imagina se toda a população chegasse no entendimento e se houvesse essa harmonia, essa união entre todas as pessoas? Olha a força que nós teríamos para combater os excessos dos poderes, todas as atitudes que nos prejudicam. Então, tudo isso é muito importante nesse momento. Então, nós precisamos conhecer mais as coisas, estudar, ir atrás, investigar e nos unir, em vez de ficar nessa briga completamente desfocada. Porque, olha, tenha certeza que seu inimigo não é seu parente, não é o padeiro da esquina, não é um ex-amigo seu que você está brigando por posições políticas. Teu inimigo não é esse. São até pessoas amigas.
volta a fazer amizade com elas. Agora, com conversas inteligentes. E aí eu diria, segue esse caminho, uma sugestão, de neutralidade. Então, eu não vou assumir nem a posição A, nem a posição B, mas eu vou pensar com neutralidade e vou lançar a mão dos meus argumentos, você lança a mão dos seus, e a gente, dentro dessa conversa, vai chegar num acordo, vai chegar numa conclusão. Bom, eu quero fazer até um comentário final, que é uma cutucada em determinados indivíduos, né, muito poderosos que temos no planeta hoje, né? O nosso amigo, né, entre aspas, Bill Gates, fez uma palestra, essa foi em 2018, que ele acha que tem muita gente no mundo, né, e que devia acabar com algumas pessoas, né, com palavras bonitas, né. E eu, refletindo sobre essa palestra, eu acho que deveria sim, a gente deveria tirar algumas pessoas, começando pelos bilionários, porque são eles que estão nos prejudicando, são eles que têm muito dinheiro concentrado na mão deles. Começa por eles, tá? Vamos aceitar a sugestão do Bill Gates, mas vamos começar por eles, porque se tem alguém atrapalhando são eles mesmos, não é verdade? É uma ideia, é uma pequena cutucada nesses indivíduos poderosos que estão mais atrapalhando do que ajudando na atualidade, na minha opinião. Se você disser assim, André, não é verdade, eles são lindos e maravilhosos e só querem o nosso bem, eu vou concordar com você, vou concordar com o seguinte, com a possibilidade de você pensar diferente de mim. E vamos conviver com as diferenças, vamos conviver com os pensamentos diferentes. Bom, eu quero agora dar 2 dicas para você. A primeira é a respeito dos cursos, né? Você que quer fazer um curso à distância, temos aqui pela Vibe Mundial FM, então o site é vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve V-I-B-E, mundialfm.com.br. Entrou na página, você acessa em cursos. Eu tenho um curso de inteligência emocional, que é algo muito importante na atualidade para que a gente lide com os problemas atuais. E é o seguinte, é muito importante, por quê? Porque, tá bom, nós vamos provavelmente voltar ao trabalho, mas as condições que você vai encontrar não são tão favoráveis, então você vai ter que usar muita inteligência emocional para lidar com todas as situações. Provavelmente eu vou fazer um programa especial sobre isso aqui na rádio, mas nós vamos precisar encontrar saídas para que a gente volte a trabalhar em condições razoáveis, né? Então, as dicas mais importantes e profundas sobre inteligência emocional, você vai encontrar justamente no site da vibemundialfm.com.br em cursos Inteligência Emocional André Kepp. Você que nesse momento também está precisando de um atendimento, está precisando fazer algumas sessões de psicanálise, de psicologia, para lidar tanto com o período de crise, confinamento e quarentena, como com o retorno, né, como vai ser, como você vai lidar com situações muito difíceis que vão acontecer de imediato, você pode entrar em contato comigo, de preferência pelo WhatsApp ou SMS, no 996842357. 996842357. E também quero falar aqui dos meus 2 livros, né? Primeiro, o meu livro internacional, é um livro que foi publicado por uma editora alemã, com filiais em Lisboa e Nova York. Se chama Novas Edições Acadêmicas. E o livro é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que foi minha tese de doutorado na USP. Você pode adquirir esse livro pela Amazon.com. Mas eu só quero falar sobre o que é transdisciplinaridade.
é a possibilidade de você estudar outras disciplinas. Então, eu vou te passar nesse texto um método transdisciplinar de pesquisa. Como você pode estudar além da disciplina que você está acostumado, você pode procurar em outras disciplinas, você pode investigar outras disciplinas e também fazer um estudo muito interessante. Inclusive, sabendo o seguinte, que pelo Kindle, né, você consegue normalmente os livros da Amazon.com mais em conta. Então, se é um livro internacional, se ele tem um preço um pouco maior, você, pelo Kindle, consegue geralmente um desconto significativo. E também meu livro aqui no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que foi justamente como os dados históricos sobre o passado da Terra estavam um tanto quanto confusos, atrapalhados, incoerentes, inconsistentes. Então eu resolvi fazer essa pesquisa. Comecei por Platão, nos textos Timeu e Crítias. Então, nesses textos, ele fala sobre uma civilização antiga chamada Atlântida, que muitos interpretaram, não, isso é uma alegoria do Platão, mas eu, pelos meus estudos, eu cheguei à conclusão que não era uma mera alegoria, que eram civilizações que existiram no planeta, e fui pesquisando, depois com outros autores, Hesíodo, Homero, além de Platão, o próprio Aristóteles, e fui pesquisando em vários autores, o Mahabharata, e fui encontrando o verdadeiro passado da Terra dentro dessa visão que eu coloquei no livro, né? Então, é um livro que trata de geologia, história, biologia, a origem da Terra, da editora Madras. O meu nome completo no livro é Marc André Kepp. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.